Olá, boa noite. Aqui Inês Oludei, de Bruxelas. Moro prestando depoimento na PF de Curitiba, lá onde ele botou Lula preso sem provas. Agora ele está atacando quem ele botou no poder, né? O mundo não dá volta, ele capota. Você tem, deu uma capotada retada. E o gado hoje foi lá e foi um pau danado. E a gente só na pipoca, oh, coisa boa, viu? Tô só vendo, era bom que os dois fossem presos lá na Federal de Curitiba, Moro e Bozó, os dois na mesma cela. Queria ver as duas conjas e levar laranja para eles. Então, aqui Inês Holliday de Bruxelas, na live Poesia na Janela em tempos de coronavírus, quarentena, continuo tirando de letra. Olha que já estamos na 47, live 47, 47, não, ainda sei dizer isso. Mas enfim, já 47 dias mais uma semana, né? Porque tinha começado uma semana antes, no confinamento. Mas estou aí, estou rindo. Quando tiver gado aí dando chifrado um no outro, aí eu estou rindo, não tem problema. Então, hoje é também uma figurinha muito controvertida na Bíblia, né? Que é o Satanás, Daimon, Satan, tem mil nomes. É, mas na Bíblia, a palavra Satã, em hebraico, significa o acusador, o opositor. Então, hoje, o diabo do dia hoje é Moro. É, mas ele aparece pela primeira vez, essa figurinha, no livro de Jó, né? Jó, né? Aquele pobre como Jó, né? Todo mundo conhece. Mas ele lá aparece como um promotor celestial. Engraçado, Moro também antes, né? Mostravam ele como um deus aí, como uma espécie de divindade celeste e Bozó como Deus. Ai, meu Deus, eu sempre estou fazendo analogia, mas dá certo, né? Então, ele tinha muita intimidade com Deus, né? E o direito de entrar no céu. Ele ia e vinha livremente. Nessa época, o céu era democrático, entrava todo mundo. Agora só entra quem for bonzinho. De ir e vir livremente, dialogar com ele. Ele era El, Deus, né? E era uma figura de destaque, né? Você vê no Jó 1, no capítulo 1, versículo 6 lá. Aí está escrito assim: no dia em que os filhos de Deus se apresentassem diante do Senhor, se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí você pergunta como é que o diabo foi diabolizado desse jeito, como é que ele passou de azul na Idade Média a vermelho, né? Porque na época da Guerra Fria ele era o demônio era os comunistas, né? E agora de novo no Brasil. Aí botaram o rabo nele, tridente, chifre, fedor, perna de bode, o diabo, o diabo. É, e por centenas de anos esse diabo cristão foi retratado aí na arte religiosa e né, como eu falei, passou de azul a vermelho e tinha chifre, tinha casco. Já na Idade Média já usavam essa imagem. Gerações e gerações de artistas pintaram ele segundo a própria imaginação. Tem Hieronymus Bosch, né, grande pintor belga, ele tem, mas muitos artistas pintaram, né, as tentações, tudo sempre tinha aqueles diabos de asa, e o diabo era um anjo, né? Era um anjo caído. E ao longo do tempo aquilo foi se transformando nessa coisa que ninguém quer ver, né, e nem ser, a não ser os pastores das igrejas evangélicas, que tem do diabo dentro da igreja o tempo inteiro.
Mas na Bíblia diz que Satanás se transformou no maior adversário de Deus. Já na Bíblia judaica, né? É, ele é apenas um subordinado a Deus. Existe muito essa coisa de subordinar, né? Se ajoelhar, subordinar para Deus, né? É o anjo do mal, ele então virou o anjo do mal. Ele simboliza a inclinação maligna dos homens e das mulheres, principalmente das mulheres, né? Que dizem que Deus, que o diabo tenta mais as mulheres, que elas sucumbem mais facilmente aos charmes do demônio. Então ele deve ter charme, né? Então, pronto, ele acabou virando a representação da maldade suprema, né? E Deus da bondade suprema. Quem leu o Antigo Testamento e o começo do Novo, aí vê, você vê, não tem crime de Satanás além da vaidade, mas Deus era um genocidário, né? Ele matou com dilúvio, matou com praga, exterminou Sodoma e Gomorra, matou bicho, matou gente e destruiu tudo. E o pior é que Satanás, então, ele, em um certo momento, a doutrina cristã diz que ele assumiu, ele virou serpente. Todo mundo conhece a história da serpente, né? Da maçã e da serpente. Diz que ele virou serpente e foi aperrear a Eva no paraíso, porque acho que a serpente não aguentava mais ver ali aquele otário ali do Adão, né? Que não comia ninguém, e Eva inventou esse papo de serpente para comer o desgraçado, que, né? Feito de barro, ó, não tinha, não sei, deve demorar, não sei se lá em cima no céu se o sol chega, né? Para secar o barro, para ficar duro. Sei que Eva meteu-lhe a serpente na história. Mas na Gênesis não tem nenhuma. Não tem menção do diabo, não. Só muito mais tarde é que interpretaram essa coisa como a serpente como encarnação de Satanás, né? Também conta-se que ele foi expulso. A história tem um. A história que conta, né? A lenda é que Satanás foi expulso, porque queria se igualar a Deus. Olha o crime de Satanás, ele queria ser igual a Deus. E Deus quer ser único, né? Onipotente, onipresente, onisciente, o Deus único. Esse é o Deus católico, né? E diz que ele desafiou, então, a autoridade de Deus. Porém, na Bíblia, esse personagem é muito misterioso, né? Ele foi expulso por se rebelar contra Deus, né? E então essa do anjo caído virou essa tradição, né? E as faces do diabo. Nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos acreditavam que os deuses pagãos e rivais, como o egípcio Bes e o grego Pan, eram demônios responsáveis pelas guerras, pelas doenças, pelos desastres naturais, né? E um dia apareceu na arte ocidental as representações, então, dos atributos desses deuses, um pelo, pata de cabra, né, como o deus Pan, que andava pela floresta correndo atrás das ninfas. Já o diabo medieval, ele já tinha barba, aquela barbicha do diabo, casco, chifre, né, e rabo. O que acontece também é que na Idade Média teve aquele surto de peste negra, né, que eu falei ontem na peste negra. E essa epidemia foi devastadora, ela matou milhões de pessoas na Europa. E não havia os meios que há agora, né, para combater. Tinha penicilina, não tinha vacina, não tinha nada. Então, essas pessoas morriam e, como a igreja não sabia o que fazer para protegê-los, aí inculcou na cabeça das pessoas que a peste foi por conta do pecado, né? Pecado, que pecado de sexo, né? Sempre a igreja, o pecado é sexo. Tem que fazer escondido, não pode fazer as claras. Tem que casar. Mas, bom, durante séculos, né, os padrecos cuidaram das criancinhas, né? Vêm a mim as criancinhas.
Já na época das grandes navegações, o diabo mudou um pouco de figura, né? Aí já utilizaram algumas lendas da Bíblia para justificar a escravidão, o tráfico negreiro, fazer crer que o negro era demônio, né? Que era maldito e tal. E isso aí foi tomando outras formas. E aí houve a reforma, né? Houve a reforma e separaram católicos e protestantes, que se acusavam, como o julgado lá entre moroloides e bosoloides, se acusando, estavam juntinhos antes aos beijinhos, né? Era Moro e Bolsonaro para 2022, e aí, de repente, delação premiada de Moro, Bolsonaro na merda, Moro na merda, porque quando um acusa, estão acusando o outro de crime, estava se acusando também, né? Então, com essa reforma, os eles acusavam uns aos outros de estar possuídos pelo diabo. E aí, também nesse período começaram, já era entrando na modernidade, né? Que dão como a era da modernidade, aí já as mulheres pagaram um pato bem assado, né? Porque começaram as acusações de gente que fazia pacto com o diabo, as bruxarias, né? Chamavam de bruxas as mulheres que talvez que não se submetessem ou que fossem pegas em alguma ação que a igreja não gostasse, aí declararam a Inquisição, já vinha de muita a Inquisição, né? Mas aí as mulheres começaram a ser queimadas nas fogueiras, tem a famosa fogueira lá de onde queimaram muitas mulheres. Eu sou, como eu sempre digo, eu sou descendente de uma das que escaparam da fogueira. Seria queimada se eu tivesse nascido antes. Então, essas imagens, aí passaram a fazer imagem de mulheres tendo relações sexuais com o diabo, né? E as coitadas acabaram feito pata assada na fogueira, né? E já aí entre 1600 e 1800 já começou o diabo iluminado, né? Pelo iluminismo. Os filósofos do iluminismo reinterpretaram a história do diabo, né? Para ajustar lá as preocupações do momento e as políticas da época, né? E, inclusive, tem um poeta inglês, John Milton, que escreveu um poema, uma epopeia, mais dizer, enorme, né, do Paraíso Perdido, onde ele conta a queda em desgraça de Satanás, né? A história toda contada em versos e tem como tema o confronto entre Deus e Lúcifer. Agora, engraçado, Lúcifer significa portador da luz, né? Lucifer. Inclusive, na Bélgica, o fósforo se chama Lucifer, tá vendo? Lucifer, 40 Lucifer. Você acende vela para Deus com Lucifer. Não é boa essa? É ótima. Acende uma velinha para Jesus e pega um Lucifer e acende a vela. Estou me achando irreverente, né? Não, não sou, não. Tudo eu falo seriamente. Eu rio porque eu acho muito engraçado essas histórias. Quando eu sou poeta, tudo isso me inspira, né? Então, tudo isso foi inspirado do Gênesis, né? Onde vários anjos do céu foram expulsos do paraíso, né? E começa então a planejar uma vingança contra Deus lá no inferno, nas chamas do inferno, que Deus mandou eles morrerem e ficar 1000 anos lá queimando nas chamas do inferno. Foi aí que começou o complotismo. Hoje em dia ainda tem muito complotismo. Então, esses artistas românticos diziam que Satanás era um nobre rebelde que travava batalha contra a autoridade tirânica de Deus. Verdade que Deus é um tirano, né? Mas Satanás ele foi muito favorecido pelo mundo comercial, né? Você vê o fósforozinho, aí tem remédio para tirar verruga aqui, se chama diabo verde. Tem um monte de produtos de todo tipo onde usam a imagem do diabo, né? Ou então aquelas mulheres assim meio diabólicas, sexuais, quase nuas para vender carro, né?
Ele virou sinônimo de excessos, né, de pecado, e apareceu realmente em muitas propagandas, desde chocolate e champanhe até os carros de luxo. Né? E mas muita gente acredita no poder de Satanás. Inclusive, para eles, o diabo é muito mais forte do que Deus, né? Porque Deus eles nunca viram, mas estão vendo Satanás o dia inteiro. Eu não sei onde eles vê, né? E veja as igrejas protestantes sem o diabo, eles iam entrar em falência, né? Ficam as cerimônias dele é sempre sai desse corpo, Satanás, entra nesse corpo, Satanás, e exorcizam e aquela coisa toda. Sem Satanás, eles iriam à falência. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: como um anjo portador de luz, Lúcifer passou a ser o príncipe das trevas, que um dos nomes dele é príncipe das trevas. Mas aí é uma contradição, porque o inferno é labareda, né? É faísca, é chama, é fogo. Então, como é que pode ser treva? Não pode, porque o fogo é que traz a luz. Aliás, o fogo foi a conquista do ser humano, a maior conquista do ser humano depois da roda, não, é mesmo mais importante que a roda, eu acho. Porque o fogo, eles conquistaram o fogo, e o fogo evitou também muitas doenças, porque passaram a assar a carne, né? A, ia esquentar água para tomar banho, ia fazer muita coisa. A água, o fogo foi realmente a revolução da humanidade, foi o fogo, né? Depois veio a roda. Bom, mas eu não sei responder porque como ele passou de príncipe da luz a príncipe das trevas, não sei. Mas o Almeida Garrett, ele conta essa história do anjo caído. Aí, olha, aí o poema bonito. O anjo caído era um anjo de Deus que se perdera nos céus, e terra a terra voava. A seta que ele acertava partira do arco traidor, porque as penas que levava não eram penas de amor. O anjo caiu ferido e se viu aos pés rendido do tirano caçador. De asa morta e sem esplendor, o triste peregrinando por estes vales de dor, andou gemendo e chorando. Viu eu o anjo dos céus, o abandonado de Deus. Viu nessa tropelia que o mundo chama alegria, viu a taça do prazer, pôr ao lábio que tremia e só lágrimas beber. Ninguém mais na terra ouvia, era só que o conhecia. Era eu só que o conhecia. E eu que já não posso amar, que não havia de salvar. Eu que numa sepultura me fora vivo enterrar. Loucura, ai, cega loucura, mas entre os anjos dos céus faltava o anjo ao seu Deus, e remi-lo e resgatá-lo, daquela infâmia salvá-lo, só força de amor podia. Quem desse amor há de amá-lo se ninguém o conhecia? Eu só, e eu morto, eu descrido, eu tive o arrojo atrevido de amar um anjo sem luz. Cravei-a eu nessa cruz, minha alma que renascia, que toda em sua alma pus, e o meu ser se dividia, porque ela outra alma não tinha, outra alma senão a minha. Tarde, ai, tarde, o conheci, porque eu, o meu ser, perdi, e ele, a vida, não volveu, mas da morte que eu morri, também o infeliz morreu. Bonito, né? No diabo, no Nordeste, perdão, no Nordeste o diabo é fichinha, ninguém tem medo dele, não. Ah, sim, tem um certo medo, né, um espanto, mas a característica do nordestino é enganar o diabo. Né? Lá ele é fichinha, todo mundo é muito mais esperto do que ele, engana, sobretudo as mulheres de bigode, né? Que tem o ditado que diz: mulher de bigode nem o diabo pode. Tem um filme muito interessante, não sei se vocês viram, eu aconselho a ver, ele está no YouTube. O Homem que Desafiou o Diabo. Eu não lembro quem foi que fez esse filme, mas é muito interessante. E o ator é fantástico. Inclusive, o ator disse que foi um problema sério dele fazer esse papel, né? Porque o diabo representa na nossa sociedade o mal absoluto. Aí como é que você vai passar a fazer um... É como fazer o papel de Hitler, né?
deve dar um pesadelo do caramba na cabeça das pessoas que fizeram papel de Hitler, ou de Mengele, ou sei lá, essa gente aí deve ser terrível. Então, a história que conta é o personagem é o Zé Araújo, que é um caixeiro viajante, né? Que anda aí pelo Nordeste e que se dá muito bem com as mulheres, né? Em qualquer lugar que chega, ele arruma aventuras e quando um certo momento ele é obrigado a se casar com Dua Lipa, né? Que o pai dela descobriu ele na rede com ela e obrigou ele a trabalhar, a casar com ela, e ele ficou condenado a trabalhar, né? No armazém do sogro. E depois de tanto trabalho e humilhação, Zé Araújo se revolta, transformando-se no caboclo Ojuara, solitário herói movido à cachaça e sempre à procura de mulheres e metido em confusões. E ainda enfrentando o maior inimigo bíblico, Satanás, o diabo. O livro traz personagens incríveis, vocês não imaginam. É um livro, né? Quer dizer, foi feito um filme, mas é de um livro. A história é baseada num livro. E então os personagens desse livro são assim, tipo realismo fantástico inspirado dos mexicanos aí, tipo Pedro Páramo, o Jane Jamas, essas coisas. Então o livro traz esses personagens bruxos, valentões, mentirosos, vaqueiros, assombrações, isso tudo no cenário do sertão nordestino, né? Que também é mágico. O sertão em filme vira uma coisa mágica, né? Cavalo que voa, terra onde corre rios de leite e mel, pavões misteriosos, brigas do guerreiro com o príncipe das trevas. Então no filme tem a peleja, no livro, né? E no filme tem a peleja do, do, do Ojuara, né? Que é o personagem, com Lombroso. Lombroso, que é o diabo. Engraçado esse nome de Lombroso, né? Que lembra um personagem francês racista, um dos ideólogos do da eugenia, né? Então, aí chega Lombroso, né, o diabo. Bom dia, macho velho. E Ojuara, que diabo é isso? Lombroso. Meu nome é Lombroso, torado no grosso, e eu sou que nem cascavel, quando não aleja, mata. Tenho a maldade da onça, tenho a ruindade que arrasa, minha baba é peçonhenta e arde mais do que a brasa. Tá vendo essa carcunda? Tá vendo essa carcunda? Carcunda aqui atrás, né? É por onde eu sou mais forte, carrego nas minhas costas 132 mortes. Vá me dizendo seu nome, para onde vai, de onde veio, e se já viu nesse mundo um camarada mais feio. Ha! Aí o Joara responde: o meu nome é Ojuara, eu vim de longe e vou em frente. E o som não é mais feio que certo tipo de gente. Feio é a herança do homem, a herança de Caim, praga de mão ofendida, tentação de coisa ruim. Feio é aquela sombra escura que vai levando consigo o covarde que traiu a confiança do amigo. A beleza e a feiura estão juntas em toda parte. A beleza interna a morte, a feiura interna a arte. Olhe seu rosto no espelho e não perca a esperança, porque foi Deus que lhe fez a sua imagem e semelhança. E o diabo se encantou e disse: danou-se, danou-se, mas que cabra bom de rima, me dá cá um abraço. E abraçou o cara, né? Porque ele fez então um pacto ali com o diabo, não lembro mais do filme totalmente, mas ele era muito interessante, era muito engraçado esse filme, você morre de rir. E, bom, tem também Guimarães Rosa, né, que os Grandes Sertões, ele tinha também um personagem, o tal do Reobaldo, né, que era o Jagunço, que é uma história de amor entre homens, né, uma coisa assim, que era um jagunço assim meio limitado intelectualmente, que não compreendia bem direito as coisas do mundo, mas tentava entender, né, é, sozinho, né? E acabou fazendo um pacto com o diabo. Não com qualquer diabo, né? Mas com um diabo paradoxal, invisível, que, que uma hora era do mal, outra hora era do bem, um diabo humanizado, né? Que ele chamava de renegado, crápula, homem coxo, jovem entristecido, e até o que nunca se ri, os sem gracejos, porque não existe, né?
esse personagem lá no sertão do diabo é uma figura incrível, né? Porque ele tem milhares de nomes, é utilizado em muitos provérbios, né? Como esse, né, que eu botei no título, o diabo não é tão feio como pintam, né? Ou não é tão preto como pintam. Ele pode ser temido, respeitado, debochado, ironizado, né? E no caso lá, o personagem também ele desafia o diabo, né? E ele diz que o diabo está sempre por aí, na rua, no meio do redemoinho, né? E os tantos nomes do diabo no Nordeste é o tal, renegado, cão, cramulhão, indivíduo, galhado, pé de pato, sujo, homem, o tinhoso, tisnado, coxo, coisa ruim, pé de bode, pai da mentira, bode preto, morcegão e milhares de outros, né? Meu pai falava sempre dos 600 diabos. Eu perguntava, mas para onde é que você não viu tantos diabos? Ele dizia, não sei não, menina, mas tem 600 diabos aí pelo mundo. Então, Deus e o diabo é o quê? A eterna dualidade, né, do bem e do mal. É nós mesmos, nós somos demônios e anjos ao mesmo tempo. O ser humano é capaz do melhor como do pior, né? Você vê em circunstâncias difíceis que você percebe como é que você é, né? Em casos como esse de pandemônio, ou pandemia, perdão, pandemônio é o Brasil com Bolsonaro. Pandemia, né? Que umas pessoas são solidárias e outras vão fazer carreata da morte, buzinar nos hospitais, onde as pessoas doentes, mas que sentido ter um negócio desse? Isso é um mal absoluto que a pessoa admitir o seu demônio e está cultivando o seu demônio, né? Na realidade, para mim, pessoalmente, Deus e o diabo são duas faces da mesma moeda, né? Deus fez o diabo, segundo a lenda, né? Ele criou o mundo, logo ele criou o mal e criou o diabo, criou tudo que existe. Então ele criou o diabo e perdeu o controle da sua criatura. Como o Brasil está perdendo agora o controle da criatura lá, eles lutaram no poder, estão perdendo o controle. Só já estou vendo, né? Quando é que vão parar essa coisa? Zé Ramalho fez um desafio, né? Uma espécie de embolada lá de um desafio com peleja do diabo com o dono do céu. Mas com tanto dinheiro girando no mundo, quem tem pede muito, quem não tem pede mais. Cobiçam a terra e toda a riqueza do reino dos homens e dos animais. Cobiçam até a planície dos sonhos, lugares eternos para descansar. A terra do verde que foi prometida, até que se cansem de tanto esperar. Eu não vim de longe para me enganar, eu não vim de longe para me enganar. Eu não vim de longe para me enganar. No tempo do homem, a mulher, o filho, o gado, o novilho, urra do curral. Vaqueiros que tangem a humanidade em cada cidade, em cada capital. Em cada pessoa de procedimento, em cada lamento, palavras de sal. A nau que flutua no jeito do rio, conduz a velhice, conduz a moral. Assim como Deus, parabéns o mal, assim como Deus, parabéns o mal, assim como Deus, parabéns o mal. Já que tudo depende da boa vontade, é de caridade que eu quero falar. Daquela esmola, da cuia tremenda, eu me mato, eu me rendo, é a lei natural. Há um muro de cal espirrado de sangue, de lama, de mangue, de ruge e batom. O tom da conversa que ouço me criva, de setas e facas a favor de mel. Favas de mel. É a peleja do diabo com o dono do céu. É a peleja do diabo com o dono do céu. É a peleja do diabo com o dono do céu. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo se mostra na narrativa bíblica como inimigo declarado de Cristo, diz São Mateus no capítulo 16, versículo 23. Fugir dele, fugir dele. Tiago diz: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, vejam essas palavras. Sujeitai-vos a Deus. Tiago, capítulo 4, 10, etc. Sujeitai-vos. Lucas e João. Consequentemente, sua oposição se estende aos seguidores de Jesus. Ele tenta destruir a esperança e minar o amor, a fé e o caráter que há nele. Lucas 22, 31, 32. Aí vocês viram, essa palavra vem sempre, submissão, submissão, submissão.
sujeição, né? Se ajoelhar. É ser escravo. Se sujeitar é ser escravo. Então você só é. Deus só lhe ama se você se sujeitar a Ele. E você só escapa do diabo se sujeitar a Deus. Né? Aí o próprio diabo, Satanás, dizia: melhor ser príncipe no inferno do que escravo no céu. Tem o filósofo Lavoisier, ele escreveu um livrinho pequenininho, assim, de umas 20 páginas, até 12 páginas, eu acho. Ele, então, escreveu um livro sobre a escravidão voluntária. O religioso, geralmente, ele é um escravo voluntário, né? Servir a Deus. Enfim, José Régio explica isso com seu Canto Negro. José Régio também é um poeta português. O outro também era português. Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguro de que seria bom que eu ouvisse quando me dizem: vem por aqui. Eu olho com olhos laços. Há nos olhos meus ironias e cansaços. E cruzo os braços. E nunca vou por ali. A minha glória é esta: criar desumanidade. Não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vergonha com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetis, vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para deflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada, como, pois, sereis vós, que me dareis impulsos, ferramenta e coragem para derrubar os meus obstáculos. Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem, amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos, e tendes regras e tratados, e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que guiam, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que nunca princípio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, só sei que por aí não vou. Esse é o homem livre, né? Se libertou das amarras de Deus e do diabo. Livre-arbítrio, você que escolhe. Tem um filme também de Glauber Rocha, né? Todo mundo deve ter visto, o fantástico Glauber Rocha, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, onde ele conta a vida de Manuel, né? Um vaqueiro que se revolta contra a exploração imposta pelo Coronel Moraes e acaba matando-a numa briga. Passa a ser perseguido por jagunços e foge com sua esposa Rosa. Juntou-se aos seguidores do Beato Sebastião, que estava prometendo o fim de qualquer sofrimento, né? Porém, ao presenciar a morte de uma criança, Rosa mata o Beato. Enquanto isso, Antônio das Mortes, o matador de cangaceiro, o matador de aluguel, que presta serviço à Igreja Católica e aos latifundiários da região, extermina os seguidores do Beato. Né? Aí tem aquela briga do cangaceiro com Antônio das Mortes, que dura muito tempo, é incrível, né? E a música de Sérgio Carta, a música maravilhosa, Antônio das Mortes, matador de cangaceiros. Fantástico, Sérgio Carta, um grande músico brasileiro. E
tem também, quem não lembra, né? O diabo. Tem muita coisa, né, os cordéis no Brasil, nossa, o que tem de desafio, a mulher que enganou o diabo, e tem Lampião quando chegou no inferno. É muita história com Deus e com o diabo. Mas no Alto da Compadecida, quem não viu, né? Quem não viu o Alto da Compadecida? É, o livro de Ariano Suassuna, mas o filme de Miguel Arraes, né? Filho de Arraes. Miguel Arraes ou Neto, não sei se é. Acho que é Neto. Então, no Alto da Compadecida, inclusive, o diabo aparece transvestido de Deus. Tem um momento que ele se disfarça de Deus, né? E João Grilo, que é malandro, diz: ah, não, 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 não. Aí, quando o diabo olha para Nossa Senhora, ele estoura, né? E desaparece. Mas, enfim. Mas então o diabo é poderoso aí no filme, mas o Astuto João Grilo acaba com ele, né? Mas lá no livro de Ariano, na história da Compadecida, é a luta de classes que está ali, né? É, o pobre João Grilo, explorado, enganado, né? Que engana, né? Os ricos e poderosos. Mas Ariano embaralhou as coisas porque colocou um Deus negro, né? Jesus Cristo no filme é negro e o diabo é branco. A igreja costuma dizer que o diabo é negro, né? E que Jesus é branco, o que não pode ter sido, porque lá onde ele nasceu não tem como, né? E aí, bom, a gente vê essa oposição entre o bem e o mal, né? Tipicamente de uma visão maniqueísta cristã, que dividiu o mundo entre céu e inferno, bom, mal, né? Mas na peça de Ariana, é o julgamento dos personagens, né? No final, todo mundo é julgado para ir para o inferno, mas acaba que a compadecida vem e fala com Jesus, dizendo que eles são explorados, né? Que os ricos exploram eles e que não sei o que lá. E aí Jesus então manda eles para o purgatório em lugar de mandar para o inferno. E o diabo fica irado, né? Mas aí ele vai levar João Grilo e acaba que João Grilo engana ele, canta para Nossa Senhora se enternece e pede para o filho deixar ele. João Grilo volta para a terra. João Grilo volta para a terra. A primeira coisa que ele faz é enganar Jesus. Jesus vem pedir um esmola e ele manda vazar. Ele não mudou nada, né? Então, o que julga também ali é a imoralidade dos padres, né, que estão ali naquelas sem vergonhice, né, vícios privados, né, e virtudes públicas. E ele glorifica a modéstia, a humildade, né, de João Grilo, do mentiroso lá, como é que chama? Chicó. E ele, bom, essa gente que está com o rico, né, que favorece o rico, eles contribuem para a corrupção, né? Então, Então, Álvaro de Campos vai falar dessa velha angústia aí, dessa luta de classe que dura já há alguns séculos. Essa velha angústia que trago há séculos em mim, transbordou da vasilha em lágrimas, em grandes imaginações, em sonhos em estilo de pesadelo sem terror, em grandes emoções, súbitas, sem sentido nenhum, transbordou. Mal sei como conduzir-me na vida com este mal-estar, a fazer-me pregas na alma, se ao menos endurcesse deveras, mas não. Esse está entre, este quase, este poder ser que, isto, um internado no manicômio é ao menos alguém. Eu sou um internado no manicômio sem manicômio. Estou doido a frio, estou lúcido e louco. Estou alheio a tudo e igual a todos. Estou dormindo desperto, com sonhos que são loucura.
porque não são sonho. Estou assim, pobre e velha a casa de minha infância perdida. Quem te diria que eu me desacolhesse tanto? Que é do teu menino? Está maluco? Que é de quem fui? Está maluco? Hoje é quem eu sou. Se ao menos eu tivesse uma religião qualquer, por exemplo, por aquele manipanso que havia em casa, lá nessa, trazido da África. Era feísmo, era grotesco, mas havia nele a divindade de tudo em que se crê. Se eu pudesse crer num manipanso qualquer, Júpiter, Jeová, a humanidade, qualquer serviria. Pois, o que é tudo senão o que pensamos de tudo? Estala coração de vidro pintado. Bom, vocês perceberam que esse senhor se chama Álvaro de Campos, que é um dos nomes de Fernando Pessoa, né? Então, com essa eu deixo vocês pensando em tudo e em nada. E, bom, acendam o seu Lucifer e toquem fogo nas velas para Jesus. Boa noite. Obrigada. Beijo.